Agora já foi, né? A gente grava o restante agora. Vamos voltar lá. Olha só, é comum então a fecundação interna. Tá? Diante dessa condição aí, você vai ter uma condição, uma fecundação interna. Agora, como é que nós vamos ter aqui então, com relação a essas verminoses? Quem são esses vermes? Nós já apresentamos para vocês algumas características. Agora vamos estudar um pouquinho de cada verme, cada ciclo reprodutor, tá? Vamos colocar aqui as verminoses e as doenças. Primeiro vamos colocar assim, os vermes monoxenos. Vou colocar assim, ó. Vermes monoxenos. Quem são esses vermes monoxenos? Vamos estudar um por um aqui agora, tá? Primeiro verme que a gente vai estudar aqui, ó. Vamos colocar aqui a Ascaris. Vamos dar um Ctrl Izinho aqui. A Ascaris lumbricoides, que eu falei no início da aula. Então, essa Ascaris lumbricoides aqui, ó, é a famosa lombriga. Nossa, Zé, então essa é a famosa lombriga. Sim. Como é que é o ciclo dessa doença? Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagenzinha mais legalzinha. Que eu vi essa da apostila de vocês, eu achei meio fraca a imagem do ciclo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu consigo achar aqui. Peraí. Ciclo da Ascaris. Ver se eu acho no Google uma imagem aqui do ciclo dela. Uma imagem mais contundente. A gente colocar lá da lombrigazinha. Isso aqui não está muito boa também não, mas mais ou menos, né? Deixa eu ver se tem outra aqui. Tinha uma muito boa que era no material do objetivo, sabe? Deixa eu ver se tem uma legalzinha. Outra legalzinha. Tinha uma mais completa que mostrava os ciclos da larva rabiditoide. Deixa eu ver aqui. Da Ascaris. Da larva rabiditoide. Rabiditoide. Clastematose, cadê? Estercolares, ciclos. Eu acho que aqui está melhor. Deixa eu ver esse aqui, ciclo das caridíase. Eu vou colocar esse aqui para vocês. Isso aqui dá para você ver melhor aqui, embora não fala tanto da larva, mas eu vou mostrar. Aqui eu acho que é legalzinho, vai. Vamos entrar aqui. Ascaridíase. Dá um print aqui. Parece que a resolução não está muito boa, né? Deixa eu ver como é que vai ficar lá. Copiando ela aqui para ver como é que vai ficar aqui. Só para você dar uma olhadinha no ciclo, que muitas vezes o problema é muito mais relacionado à larva do que basicamente a lombriga. Então, só para você ter uma noção aqui, para a gente colocar o ciclo, ó. Esses vermes aqui, ó, macho, normalmente em torno de 30 centímetros, fêmeas, 40 centímetros, tá? Aqui, ó, nesse rabinho aqui do macho aqui, ó, que aparece essa espícula aqui que vai introduzir na fêmea durante a cópula, tá? Então, ó, esses vermes, eles deixam o intestino delgado e vão para o intestino grosso, no momento do acasalamento, tá? Depois se estabelecer aqui no intestino delgado, aí no momento da cópula, eles passam para o intestino grosso. Então, eles se acasalam, e ao se acasalar aqui, ó, eles produzem vermes adultos.
Esses vermes adultos aqui, ó, eles liberam fezes humanas contaminadas. Essas fezes estão contaminadas com o quê? Essas fezes estão contaminadas com os ovos da lombriga. Cada lombriga, pra você ter uma noção, ela produz 200 mil ovos por dia, tá? Em cada vez que ela coloca os ovos dela. Então, ela tem alta capacidade de disseminação, uma das parasitoses que mais, como eu disse no início, mais assola a humanidade, tá? Aí, esses ovos aqui, ó, eles contaminam a água de consumo humano, o homem toma essa água, tá? O homem, ao tomar essa água, contamina-se com esses ovos aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ingestão, esse ovo embrionado. Aqui dentro desse ovo, você tem a larva, que é conhecida como larva rabditoide, tá? Essa larva rabditoide abandona o ovo, ela é pequenininha. Aí ela sai e vai perfurar o fígado, então ela afeta o fígado. A larva tem meio, tá? Meio milímetro. Ela afeta o fígado e vai passar aqui, ó, pelo coração. Passa no caminhão. Vai passar pelo coração e pelos pulmões. Nossa, Zé, então ela pode passar pelo coração e pelos pulmões. Sim, quando ela passa pelo coração e pelos pulmões, ela vai provocar, então, lesões, tanto aqui, ó, no coração, endocardite, quanto no pulmão aqui, ó, ela vai provocar o que nós chamamos de pneumonia atípica, aquela pessoa que chega no hospital, o médico suspeita que está com pneumonia, mas não sabe identificar qual é o patógeno. Aí, se não é por vírus, se não é por bactéria, pode ser pela larva da lombriga. Aí, a única forma para você combater, nesse caso, é tomando vermífugo. Não adianta você tomar antibiótico para verme. Então, você tem que tomar aqui o vermífugo. Aí, olha só, essa larva, ela chega na boca, então ela vem do pulmão, aí vai brônquios, bronquíolos, traqueia aqui, ó, chega na boca. Aí, na hora que chega na boca aqui, ó, ela fica perto aqui da traqueia, ela te dá uma tosse seca. Aí, quando você realiza que a tosse seca, aí, ó, você empurra a larva para dentro da sua boca, só que é muito pequenininha, né? Você empurra a larva para dentro da sua boca e em seguida você engole a larva. Aí, quando você engole a larva, tá? Essa larva ela desce pelo esôfago e vai lá para a região, tá? Do seu intestino delgado, onde o verme começa a crescer. Aí ele cresce, forma os vermes adultos que vão parasitar aqui, ó, intestino delgado e vai para o intestino grosso após a cópula. Então, a fase larval dela é pior do que a fase adulta. Por quê? Na fase larval, quando ela passa no pulmão e passa no coração, ela provoca lesões, que pode levar o indivíduo a óbito, tá? Vamos dizer assim, vamos chamar assim, ó, é a parasitose de maior grau de infestação já conhecido. Estima-se que cerca de 20% da população mundial esteja contaminada com a lombriga. Tá? Então, é muita gente contaminada no mundo todo, certo? Mais ou menos 20%. Então, você põe 20% de 7,5 bi de pessoas. Muita gente, vai dar quase 1 bi, 400 bi e meio, tá? 1,5 bilhão de pessoas no mundo estão contaminadas com essa parasitose. Então, o contágio dela. Como é que é feito o contágio? Então, ó, ingestão de água contaminada com os ovos da lombriga. Ah, Zé, então você tem ingestão de água contaminada com os ovos. Sim, claro que isso aqui em condições precárias de saneamento, tá?
em condições precárias de saneamento básico. Aí, Zé, o que acontece? Ó, os ovos contaminam principalmente tomar água na zona rural. Já falei para vocês tomar cuidado. Os ovos contaminam lençóis. Lençóis freáticos e cisternas na zona rural. Então, como contaminou o lençol freático e cisterna na zona rural, o que vai acontecer, Zé? Então, você vai infestar a água que o indivíduo vai tomar, tá? Então, olha só, como é que é o ciclo da doença no hospedeiro? Então, ciclo, primeiro aqui, ó, da doença. Então, a primeira coisa, com esse ciclo da doença aqui, você vai ter um detalhe interessante. Qual que é o detalhe que nós vamos ter aqui? Bom, nesse ciclo da doença aqui, ó, a larva, ou o ovo, tá, hospeda-se no duodeno humano. Então, assim, o ovo se hospeda no duodeno. Então, a gente sabe que o duodeno é a primeira porção do intestino primeira porção do intestino delgado, tá? Com a eclosão do ovo, ocorre a liberação da larva tipo rabiditoide. Com cerca de meio centímetro ou 5 milímetros. Aí qual que é o problema que nós vamos ter aqui? O problema é o trajeto que essa larva ela vai fazer no corpo do hospedeiro, certo? Então, ó, a larva perfura a parede duodenal e cai no sangue. Então, ela vai cair no sangue, tá? E ao cair no sangue, vai desenvolver todo um trajeto. Cai no sangue, passando pelo fígado, ela pode provocar aqui, ó, lesões no fígado, tá? Pelo fígado, coração. Aqui, ó, se ela provocar lesões, quando ela passa pelo coração, normalmente essas lesões aqui são ferimentos no próprio músculo cardíaco, tá? Que a gente chama de endocardite. Passa pelo fígado, coração, pulmões. No caso dos pulmões aqui, ó, você tem lesões que desencadeiam o processo de pneumonia atípica. Pneumonia provocada pela larva da lombriga. Lesões que provocam a pneumonia atípica. Tá? Aí dos pulmões, ela vai para onde? Ela vai para essa região aqui, ó, das ramificações, que são os bronquíolos. Então você tem aqui, ó, bronquíolos.
Aí volta para os brônquios. Brônquios. Aí você vai ter aqui, ó, a traqueia. A traqueia. Então, aí você tem a traqueia. Aí nessa região da garganta aqui, você vai ter a glote e a epiglote, né? Então, ela vai chegar aqui na traqueia. Aqui na região da traqueia, ela vai provocar na parte terminal aqui, ó, uma tosse seca. Vou colocar assim para você não esquecer. Tosse seca. Impulsiona a larva para a boca. Aqui você pode também colocar, ó, traqueia aqui, vamos colocar já chegando aqui nas imediações do esôfago, né? Impulsiona a larva para a boca. Então, o que vai acontecer? O indivíduo engole a larva. Ó, o homem. O esôfago aqui não, aqui na traqueia mesmo. Vou colocar aqui faringe, não esôfago. Vamos colocar assim, ó. O indivíduo engole a larva, que através do esôfago, agora sim, chega ao estômago, tá? E detalhe, essa larva ela não morre no estômago, chega ao estômago e intestino delgado. Aqui no intestino delgado, ó, as larvas crescem, formando os vermes adultos. Aí começa a fase, então, de verme adulto. Então, na época do acasalamento, na época do acasalamento, os machos recebem as fêmeas para a cópula. Então, os machos recebem a fêmea para a cópula, tá? E após a gestação, as fêmeas liberam cerca de 200 mil ovos por dia. Então, elas apresentam alta capacidade de infecção. Imagina, cada vermezinho liberando, fêmea liberando 200 mil ovos, tá? Então, possuem alta capacidade de infestação. Fica melhor. Outra coisa aqui também. Zé, quais são os problemas maiores dessa doença? Então, aquilo que nós mencionamos aqui, ó. Problemas exponenciais. O que acontece? Normalmente é uma parasitose tranquila, você trata, etc. tal, não vai ter tanto problema. Mas problemas exponenciais que pode desencadear. Primeiro, você vai lembrar da morte por asfixia
com as lombrigas adultas. Esse é um problema. Tá? Outro problema, então, pneumonia. Esse é o problema da larva. Pneumonia. Outro problema, cardiopatia, endocardite. Doença no coração, então, vai ter lesão no músculo, tá? Hepático. E você vai ter também aqui, ó, hepatopatia, tá? Então, você vai ter patologias, doenças hepáticas também aqui por causa das lesões. Doenças hepáticas. Então, um detalhe, ó, não é só um verme facinho de ser, não é não. Ele tem aqui muitos problemas secundários aí, tá? É um verme comum, mas que pode levar o indivíduo a óbito. Normalmente isso não acontece. E outra coisa aqui, ó, a obstrução intestinal por excesso de lombrigas exige a extração cirúrgica desses vermes. Tá? Então, você tem que tirar através de cirurgia mesmo, para resolver o problema da obstrução. Outra coisa, lavagens também, reto-anal, são efetivas para a liberação, vou colocar aqui, ó, lavagens reto-anal são efetivas para a liberação de grandes quantidades lombrigas. Tá? Então você tem aí, ó, profilaxia. Profilaxia fundamental aqui, ó. A primeira a gente já falou, saneamento básico, higiene pessoal, principalmente um detalhe aqui também, né? Lavar, que envolve higiene pessoal, lavar as mãos, porque às vezes a mão sua está contaminada. Você pegou alguma coisa aí que está contaminada, tá? Com os ovos dela. Então, aqui, ó, lavar as mãos antes do consumo de alimentos, tá? E também, né? Lavar os alimentos, principalmente as verduras, tá? Antes, lavar bem, de consumi-los. Eu já falei para vocês, a questão ali de horta, nessa região que tem próximo de esgoto, essas coisas aí e tal, tá? Aí o cara vai jogar água no alimento, aí joga água, mas aí tem cocô misturado na água. Aí se tem cocô misturado na água, não dá certo, né? Por que não dá certo? Porque se tem fezes misturadas na água, você vai ter um probleminha aí. Você tem a água contaminada, por exemplo, com os ovos da lombriga. Se você tem água contaminada com os ovos da lombriga, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai se tornar um portador, tá, dessa larva. E essa larva, ela vai evoluir dentro de vocês na forma de larva rabiditoide, que vai crescer e vai formar uma nova lombriga. Agora vamos passar aqui o tratamento. Vamos lá.
fácil de tratar, tá? Aliás, esse tipo de medicamento aqui, ele é disponibilizado na rede pública de forma gratuita, inclusive, tá? Vocês não cobram, não. Então, quando o médico passa, só vai no postinho e pega essa medicação, e, tá? Mas você pode comprar também na farmácia. Então, assim, você tá com... Ah, esqueci de colocar aqui, né? Peraí. Sintomas. Desconforto abdominal, seguido de diarreias recorrentes, tá? Então, é comum esse sintoma. E também o indivíduo ele passa a ter aqui vontade de comer mais alimento, porque ele tem que alimentar também, tá? Ele tem uma espécie de compulsão, igual acontece com ele, compulsão por alimentos. Ele quer comer bastante. Tem que comer para ele e para os vermes. Esses vermes não são hematófagos, tá? Eles não se alimentam do sangue do hospedeiro. Então, o tratamento que nós vamos ter aqui, ó, tratamento albendazol, pode ser utilizado, é muito comum, tá? Aqui não cabe metronidazol. Metronidazol é um antibiótico para protozoário, não é vermífugo. Um outro bastante comum é o ivermectina, tá? E ainda você tem aí aquele que gerou também gerou controvérsia, tá? Com relação à sua utilização, eventual eficácia com relação à Covid, tá? Que é o Anita. Aí você tem o princípio ativo do Anita, que é a nitazoxanida. Então você tem aqui, ó, vou colocar o princípio ativo, que é a nitazoxanida, tá? Que é o famoso Anita. A vantagem do Anita, pessoal, é que o Anita serve tanto para verme quanto para protozoário, né? Pega tudo, mata tudo. E aqui para a próxima aula depois, eu vou colocar aqui para vocês, vamos estudar o ancilostoma na próxima aula já. Vou deixar aqui. Ancilostoma. Vou pegar que eu tirei. Ancilostoma. Ancilostoma brasiliensis. Ancilostoma brasiliensis. E aqui também a gente vai estudar dois vermes, tá? Que tem um ciclo muito parecido. Provoca a doença do Jeca Tatu. E aproveitando aqui, ó, Necator americanos, tá? Esses vermes aqui provocam a doença conhecida como amarelão. A gente vai ver como é que esses vermes aí são hematófagos, como é que eles prejudicam, tá? A nossa região aí intestinal. Vou salvar isso aqui que eu vou mandar para vocês salvar como. Nossa, vou mandar para vocês já aí essas anotações que nós fizemos. Hemateuminos. Aí, tá tranquilo? Deixa eu ver um detalhe aqui. Olha, só um comentáriozinho aqui no final.
estudem bastante, embora a prova vai estar tranquila assim também, não tem nada de anormal assim que vai, né, arrebentar com vocês, etc tal. Mas estudem bastante para a prova de quarta-feira, tá? Ah, prova de quarta-feira? É, prova de quarta-feira. Ah, mas é tranquilo, desde que você estude. Então, estude aquela parte de hibridização, estude aquela parte de geometria molecular, saber quando você tem, né, quando você tem uma forma linear, uma forma angular, uma forma trigonal plana, uma forma tetraédrica, tá? Então você vai ter que saber distinguir isso. Quando você tem uma trigonal piramidal, que é o caso da Mone, quando você tem elementos que atuam através do processo de hibridização, para que você tenha essa condição daquele tipo de geometria que é explicada, por exemplo, com a hibridização, a água, não esquecer que a água tem oxigênio hibridizado. Não esquecer, estude bastante sobre hibridização do carbono, carbono sp3, carbono sp2, carbono sp. Vai cair bastante, tá? Saber diferenciar o que é uma ligação sigma, o que é uma ligação pi. Lembrando que na ligação sigma você tem uma interação maior, na ligação pi a interação é lateral e menor, tá? Eu sugiro que vocês vão lá no canal, reassistam aquelas aulas. Vocês vão precisar. Ah, mas é fácil, né? Você tem as questões. É, tem as questões. E provavelmente vocês são 10 grupos. Vai ser no máximo aí umas 2 ou 3 questões, igual a prova mesmo que vocês fizeram na sexta-feira. Bom, por quê? Ah, mas eu não preciso estudar, Zé. Na hora eu pesquiso e dou a resposta. É, mas não é assim que funciona, né? Porque se você estuda, você tem noção do que se trata. Até na hora de você pesquisar para achar a resposta ou para resolver o exercício, você vai ter noção de como resolver aquele exercício, entende? Então não é só assim, eu vou pesquisa, já dou, não é por aí. Então você vai ter que estudar um pouco para se inteirar da matéria. Porque se você pegar assim no ar tudo, né? Ah, não vamos tentar, ou senão eu vou ser o parasita do meu colega, não sei o que tal. Seu colega que é bobo se está aceitando esse tipo de parasitismo, tá? Então, cada um, né, tem que fazer a sua parte no grupo. Até é interessante, porque se vocês estão trabalhando em grupo, vocês podem meio que dividir um pouco a matéria, né? Ah, vamos fazer aqui uma matéria aqui com dois aqui, deixa um pouco para fulano, deixa um pouco para Beltrano, etc. tal. Cada um estuda mais, direciona mais um pouco, porque na hora de resolver as questões, se a questão é de hibridização, se é de geometria molecular, tá? Eu vou ficar atento, vou ficar esperto, etc. tal. Beleza? Então, ó, toma cuidado. Na quarta-feira, então, às 2 horas, estarei com vocês. Nossa, hoje eu tenho prova às 2 e às 4. Eu tenho o segundo ano hoje eu vou fazer prova de biologia e química às 2 horas. E depois é o nono ano, faz prova de física comigo, às 4. Tem prova a tarde inteira hoje. Mas beleza, então. Aguardo vocês na quarta e estudem aí, tá? O suficiente para irem bem na prova de química. Não vai deixando, ficando esses negócios de vamos deixando aí, porque a gente faz recuperação. Recuperação é andar de ré. Põe isso na cabeça de vocês. Já vai resolvendo o problema de vocês, vão pegando média aí e tal. Depois chegou em outubro, também agosto, setembro, outubro. Chegou em outubro, nós fazemos já as nossas provas do quarto bimestre, já nos livramos disso aí e tal, e vamos resolvendo aí, vamos ver, né? Porque, sei lá, se até outubro vai ter alguma coisa resolvida nesse país ainda, e se tratando de retornar às aulas. Vamos aguardar, porque está tudo muito escuro, e aqui em Alfenas, né, a gente tem aumentado os números de casos a cada semana. Então, vamos aguardar para ver como é que vai virar essa situação nossa. Beleza, então? Então, eu volto com vocês na quarta-feira, 2 horas. Não se esqueçam. Tchau, Zé. Obrigada.